Oiê, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Laís Desenha e eu estou indo para Punta Cana com o meu irmão, o Vini. E olha, eu preciso comentar com vocês que esse vlog vai ser totalmente pessoal, porque eu fui realmente para relaxar, colocar as minhas leituras em dia, mas vou aproveitar aqui essa introdução do vlog para falar algumas coisinhas sobre essa viagem. A começar pelo nosso voo, a gente saiu aqui de São Paulo, fizemos uma escala em Lima, no Peru, e de lá pegamos um avião até Punta Cana, e de lá pegamos um transfer até o nosso hotel. A gente optou por ficar em um resort all inclusive, ou seja, todas as refeições estavam incluídas no pacote, porque o nosso intuito realmente era descansar e não ficar fazendo tantos passeios. A gente vai fazer um passeio que eu vou mostrar aqui no vlog, que foi para Ilha Saona, mas de resto, toda a ambientação desse vlog vai ser dentro do hotel. O hotel que a gente ficou é o Catalônia, eu gostei bastante dele. Essa tá sendo também a minha primeira viagem internacional, e aí eu não sabia muito bem como seria a minha reação ao pegar um voo muito longo, e eu posso falar pra vocês que me deu muita dor de cabeça e eu cheguei muito cansada, também pela falta de cafeína, né, mas enfim. E assim que a gente chega no hotel, a gente já vai buscar uma pizzinha, tomar um drinkzinho e conhecer os arredores. O hotel, ele tem um acesso direto a essa praia, né, que é basicamente a praia do hotel. A gente podia ficar também nessas cadeiras e tal, tomando sol. Então a gente deu uma caminhadinha, foi conhecendo mesmo os arredores. Esse hotel, ele é bem grande, então de uma coisa para outra é uma caminhada, e eu amei que tinha essa estaçãozinha aí para fazer café dentro do quarto. Como eu falei para vocês, eu tava com uma dor de cabeça horrorosa e eu já fui aí me abastecer com um copão de café preto para me ajudar nisso, porque não sei vocês, mas a mim me ajuda muito a cafeína nesses momentos também. E olha, só nessa ida de avião eu consegui começar e terminar um livro que se chama Chocolate Quente às Quintas-feiras. Essas férias eu tirei para realmente colocar todas as minhas leituras em dia, então eu tô bem engajada nesse tema. E depois de dar uma relaxada, a gente acabou se arrumando e indo conhecer o restaurante do hotel. O hotel tem a opção também de você ir nos lugares temáticos que tem dentro dele, mas como esse era o primeiro dia, a gente não conseguiu nenhum tipo de agendamento, então a gente foi no buffet do próprio hotel. E olha, eu vou falar pra vocês também que eu, como vegetariana, consegui comer muito bem. Eu tava com um pouquinho de receio de não ter tantas opções pra mim, mas eu fui surpreendida positivamente. E, gente, hotelzinho é isso, né? Essa vibezinha meio White Lotus. Eu amo, né? Eu me sinto realmente assim num mundo completamente paralelo. Eu gosto de ter essa sensação de que eu sou uma turista que veio para relaxar. Meu cérebro meio que se obriga a entrar nesse mood de ficar de boa. Olá! Tô passando aqui por uns dias de férias. É uma mini férias anual que eu gosto de tirar com o meu hermanito, o Vini, que vocês viram aí ele aparecendo no início do vlog. Especificamente a gente tá no final de maio, porque dia 29 é o aniversário dele, então vai ser muito legal a gente passar o dia do aniversário dele aqui, viajando, fazendo uma coisa que a gente gosta. Enfim, mas uma das coisas que eu mais gosto de viajar com o meu irmão é o fato de ter a sensação de que eu tô viajando sozinha, porém acompanhada. Porque quando eu tô com ele, eu sinto que a gente faz as coisas muito cada um por si. E eu acho muito legal e muito importante pra mim, que eu já falei algumas vezes, que cultivar a minha solidão, a minha solitude, esse meu lado mais eremita, pra mim é essencial para eu conseguir manter mesmo a minha felicidade pessoal, né, satisfação pessoal, enfim, todas essas coisas. Eu nunca viajei sozinha, tá? Por isso que eu acho que é uma prévia de como seria. Viajar com meu irmão é uma prévia de como seria pra mim viajar sozinha. E olha, uma das coisas que eu mais amo quando eu tô viajando é registrar as coisas de alguma forma, seja por foto ou por vídeo. Agora que eu tô com a minha camerinha, eu loto o meu cartão de memória de mídia. Eu gosto de perceber as cores do lugar, gosto de observar os materiais usados, enfim, eu sinto que isso acaba sendo uma grande biblioteca de referências visuais para eu colocar dentro da minha cabeça. Então, para mim,
não existe a possibilidade de viajar sem registrar, porque eu sinto que isso faz parte desse meu processo criativo mesmo, como artista. Eu gosto muito de entrar nesse estado de contemplação, e como essa também tá sendo a minha primeira vez fora do Brasil, né, em outro país, eu fico também observando as outras pessoas, tentando adivinhar da onde elas são, que idioma elas estão falando. Tem alguns que nem fazem muito sentido pra mim e eu não faço ideia de onde elas são, mas eu gosto muito de ficar nesse estado de ser uma observadora do local. E mesmo essa não sendo uma viagem pra ficar turistando e batendo perna, a gente consegue absorver e aprender muito de uma cultura observando o local e as pessoas e a maneira que elas se comportam e que elas agem. Então esse foi um exercício bem legal também de fazer. Oi! Olha, nesse momento do ano que eu estou aqui, que é maio, e eu acredito que seja a época meio de inverno deles, começa a vir um pouquinho mais de nuvem, começa a ventar um pouquinho mais, fica com um climinha de que vai chover, mas de manhã até a tarde, assim, mais ou menos até umas 5 horas da tarde, é muito sol, graças a Deus. E aí tem um outro detalhe que eu só descobri quando eu já tinha comprado a viagem, que é a questão do sargaço. O sargaço, ele é uma alga que se acumula bastante na beira da praia, nessa região da República Dominicana, e é a partir de maio que isso começa a acontecer e vai até setembro. Mas assim, gente, não atrapalhou em nada a minha experiência. Em nada. Até porque eu tô num hotel, num resort, mas é uma política meio comum dos hotéis e dos resorts ficarem passando com um caminhãozinho, meio que recolhendo esse sargaço que fica acumulado na beira. Mas na minha opinião, não é uma coisa que me atrapalhou ou que atrapalhou a minha experiência de curtir esse super mar. Hoje a gente vai para Ilha Saona, a gente vai sair daqui do hotel que a gente tá às 8 horas e a gente tá super pontual porque o café da manhã nem abriu ainda, então agora a gente espera e as coisas estão todas prontas e é isso. Tá animado? Sim, animado. Muito. Tô com sono, mas animado. Aqui a gente tem uma parte do buffet de café, que é onde eu me concentro, porque todos os dias eu comia donuts e frutinhas. E olha esse gatito, que coisa mais fofa. Lá nesse hotel tinham vários animais soltos e eu amei isso. E é louco pensar que esses animais falam espanhol, né? Enfim. Foi uma coisa que eu fiquei pensando. Agora sobre o passeio. A gente fechou esse passeio com os guias turísticos que ficam ali na frente do hotel, porque a gente descobriu que dessa forma é um pouquinho mais barato do que você fechar, sei lá, direto com o seu resort. E aí, como a gente faz pra chegar? Então a gente tinha que ir de ônibus até o Parque Nacional Cotobanamá. E de lá a gente pega uma lancha pra se encaminhar até a Ilha Saona. E aí a gente foi por 30 minutos mais ou menos nessa lancha até chegar nas piscinas naturais, que ficam ali meio que na metade do caminho. E um ponto muito positivo pra mim foi todo esse percurso mesmo até a ilha. Eu amo ficar observando as cores dos lugares e os tons do mar, né? E os tons de azul, de turquesa e todas essas tonalidades foram algo que realmente chamaram muito a atenção. E aí, gente, essa parte é uma coisa surreal, porque realmente é o meio do mar, você tá ali no rasinho, nessa água cristalina, transparente, nadando, dando seu close. E é uma visão, assim, muito impressionante. E aí, depois que você dá o seu close na piscininha natural, volta pra lancha e aí é mais 30 minutos até a ilha em si. Gente, pra mim, a ilha foi uma coisa muito impressionante, porque não só a ambientação e as cores foram coisas que me chamou muita atenção, mas o canto dos pássaros, que é muito alto. E aí, primeiras impressões? Muito bonito. A
Parece que eu estava assim no filme da Moana, sabe? De tão impressionante e de tão única que é essa atmosfera. Agora falando do pacote que a gente fechou desse passeio, tava incluso todo esse meio de transporte e a taxa do Parque Nacional que você precisa pagar para poder acessar a ilha, né? Que é aquela primeira parada lá que você pega o seu barco. E também tá incluso um almoço, tá? Um almoço coletivo que os próprios locais preparam ali. Só que vocês sabem que a gatinha aqui que tá narrando é vegetariana, né? Daí... Olha, dia meio difícil para nós que somos vegetarianas, porque não tinha muita opção. Tinha um macarrão que eu senti que tinha gosto de carne. Sabe quando o molho tem gosto de... Aí começou a me dar mal-estar, eu não consegui comer. Aí eu coloquei... Que problemão, né? Nossa, que problemão. Parando pra pensar assim. No Caribe esse é o problema dela, mas tudo bem. Aí eu comi abacaxi e tomei coca. Eu não gosto de tomar, mas na verdade eu não tomo refrigerante, né? Porque eu não gosto. Mas ou era isso ou as próximas 4 horas sem comer. Sendo que a minha última refeição foi tipo 7 da manhã. Então assim, escolhas. Realmente essa questão da alimentação é uma questão, né? Mas tudo bem. Faz parte. E a volta a gente foi de catamarã, a gente não foi de lancha, então o percurso foi simplesmente 2 horas, tá? É um pouquinho mais demorado e mais uma vez eu fiquei encantada, hipnotizada pelo mar. Foi muito impressionante pensar que eu estava no meio do oceano observando tons de azul que eu nunca tinha visto antes. E depois é só pegar o ônibus de volta. O ônibus foi parando em cada hotel para deixar cada hóspede, tudo certinho. E aí a gente chegou no nosso hotel bem exaustos do dia, de pegar sol. E eu estava morrendo de fome, vocês devem imaginar. E depois a gente foi jantar e esse foi o fim do dia. Olá! Ontem, depois da Ilha Saona, a única coisa que deu para fazer foi correr de volta para o nosso resort pra gente não perder a reserva que a gente tinha feito num restaurante italiano. Não sobrou energia para falar de como foi o passeio, mas eu vou aproveitar esse momento agora de manhã para fazer isso rapidamente. Tá, então foi muito bom. A água é uma coisa surreal. Eu já tinha ido para Maragogi, né, lá em Alagoas, e eu entendi porque falam que lá é o Caribe brasileiro, porque a água é exatamente daquele jeito, é tipo um turquesa clarinho, surreal, mas é uma aguinha gelada, tá? Geladinho, eu achei. Eu gosto, mas é gelada. E aí o mar é diferente em comparação com o daqui e em comparação com a piscina natural. É meio que um barranco assim de areia, que do nada tem um degrau e tem pedras. O sol é quente. Toda hora eu tinha que ficar lá renovando o protetor solar para não pegar aquela insolação. E no geral eu gostei muito de ter feito também esse passeio no meio da viagem, porque agora os outros dias serão totalmente dedicados a ficar nessa posição, tomando sol e lendo os meus livros, que eu tô numa super maratona aí de leitura. E aí é aquela coisa, gente, vida de férias, você fica um pouquinho na praia, aí você cansa do ambiente, aí você vai lá pra piscina. Aí tinha momentos que eu me encontrava com meu irmão, aí cada um ficava lá lendo o seu livrinho, aí você toma sol, aí quando esquenta você vai e você entra na piscina.
Eu falei lá no comecinho do vlog que eu sinto que esse ambiente mesmo de hotel, ele é feito totalmente para você relaxar e para você descansar. E eu sinto que vai muito da personalidade de cada um, a forma com que você vai aproveitar esse ambiente, né? E para mim, na minha concepção de aproveitar um ambiente desse, envolve muito relaxamento e muito fazer nada. E aí uma observação aleatória é que como no dia anterior lá na Ilha Saona, eu passei um pouquinho de fome, né? Porque eu mostrei para vocês que não tinha assim opção vegetariana para mim nem nada. Esse dia eu estava morrendo de fome. Parece que o dia seguinte o meu corpo estava pedindo por muito mais comida do que o normal. Então, além do almoço e o café da manhã, eu tava aí comendo pizzinha na beira da piscina enquanto eu lia, que era uma coisa que eu tava fazendo todos os dias, mas esse dia eu tava precisando de calorias a mais para compensar o que eu não tinha comido no dia anterior. Então, foi bem gostoso também ter esse dia de comilança. Meu status desse momento é chorando na praia, porque eu acabei de terminar um livro lindo que se chama Clube de Leitura dos Corações Solitários. Gente, sério, eu amo livros e temáticas sobre amizade e amor, para além do amor romântico, né, que é tão exaltado e tudo mais. Eu acho que esses tipos de relações e esses tipos de almas gêmeas, eles me emocionam muito mais do que esse convencional, menino conhece mulher, tem filhos e se casam e vive felizes para sempre, sabe? Nossa, foi uma história que mexeu muito comigo. Eu não gostaria que tivesse terminado. Eu li muito rápido, acho que foram 2 dias completos lendo. Agora eu vou ficar pensando aqui nos personagens. A história é linda. Eu vou dar uma choradinha e já eu vou na piscina com meu irmão. Hoje o dia foi perfeito para esvaziar a cabeça e abrir espaço para histórias legais. Comecei e terminei um outro que se chama Todo Mundo Tem Mãe, Catarina, e eu amei. É um livro super curtinho, enfim, é uma história meio sobre gerações de mães adolescentes. E a minha avó foi uma mãe adolescente e a minha mãe me teve com 19 anos, eu considero adolescente também. Então essa história me pegou. E aí eu comecei também um novo livro, que esse se chama Esôfago. Ele fala de uma menina que ela é bem deprê e ela trabalha como jornalista e tudo mais. E ela tá falando sobre ensino médio, então tem alguns gatilhos para garotas como eu, que não teve uma experiência muito legal no ensino médio por ser esquisita. Último dia, ai meu Deus, eu vou sentir falta dessa rotina de tomar sol, ler um livrinho, tomar um cafezinho. E hoje é aniversário do meu irmão. Bom, e aí pra honrar esse último dia, eu vou dar muito close na praia. Eu pretendo terminar o livro que eu comecei. Será que eu vou conseguir? Não sei.
Mas é uma meta. Gente, eu já percebi também que eu sou muito de hábitos e de rotininha e de lugares confortos. Eu reparei que todo dia na praia eu venho, eu sento praticamente no mesmo lugar. Eu já tenho o meu lugar, entendeu? Se ele tá ocupado, eu fico meio assim, por que você está no meu lugar? Porque esse lugar é meu. Isso me conforta um pouco, ter um pouco de previsibilidade. Pra mim funciona isso. E aí eu vou repetir pela última vez essa minha rotininha. O jeito que você aproveita uma viagem não tem a ver somente com a sua personalidade, mas também com o mood do seu momento, né? Eu fiquei comparando um pouco essas férias com as minhas do ano passado, em que eu ouvi muita música. O que eu mais fiz foi ouvir música, até mesmo eu ouvi muito mais música do que li. E já nessa viagem eu tô em outro mood. Eu basicamente não ouvi música porque eu tava querendo ficar atenta e observando todos os arredores, observando as pessoas, como eu falei, os idiomas diferentes. E o meu fone de ouvido ficou basicamente guardado o tempo todo e eu não larguei o meu Kindle. Então foi legal observar essa diferença também de um ano para outro. Terminei o livro, mas eu não sei o que eu achei, então acredito que eu não gostei muito. Porque quando eu gosto de um livro, eu me sinto um pouquinho mais empolgada do que eu estou agora nesse momento. Eu senti que esse livro e essa história tem um pouquinho daquele tom daquela série adolescente da Netflix, 13 Reasons Why. Aí sei lá, eu acho que ele se aprofunda em alguns momentos, mas é meio raso. Sei lá. E aí depois eu descobri que o autor é um homem. E eu normalmente não gosto quando homens descrevem experiências femininas porque eles nunca conseguem acertar. Então, sei lá. Acho que é um não pra mim. Tem momentos legais, mas no geral é meio... sabe? Agora eu estou de volta à praia, tomar um sol e ler. E eu percebi que eu acabei lendo quatro livros que são um pouco mais curtinhos e tal. E aí eu sinto falta agora de mergulhar numa história mais cabeçuda e mais profunda e mais longa para ficar mais tempo nela. E aí eu resolvi ler Dostoiévski, que eu nunca li. Então eu vou ler Crime e Castigo agora. A vida de férias é você decidir assim, eu quero ficar um pouquinho na praia, eu quero ficar um pouco na piscina, quero voltar pra praia, quero piscina, quero não sei o quê. Uma última olhadinha na praia, porque amanhã vou embora cedo, check-out é meio-dia e eu não acho que vai dar tempo de vir dar esse look aqui com calma. Então, é hora de me despedir, né?
Tchau!